noite, cara Irmandade, testemunhados, seguidores do canal Geraldo Carolino CCB. Hoje eu vim no culto online no braço, o Senhor pôs no meu coração. Eu quero contar uns testemunhos concernente à palavra que foi hoje de manhã no culto online, das 10 horas da manhã no braço. Irmãos, no ano de 90, no princípio dos anos de 90, eu morava na Viela Sergipe, dos prédios em Carapicuíba, cidade de Carapicuíba, São Paulo. E eu quero contar para os irmãos umas experiências de testemunho concernente a obras que Deus fez usando esse fraco servo sob espírito contrário. Algumas batalhas espiritual que Deus deu a graça de participar. A primeira que eu quero contar, não sei se eu já contei aqui, é de um rapaz que vivia enjaulado numa mansão lá na freguesia do Ó. E um determinado irmão convidou para fazer uma visita lá. E o Senhor pôs no meu coração que aquela visita era meio difícil. E eu comecei a buscar a Deus para Deus me mostrar a visita. Até o irmão, ele falou: irmão Geraldo, eu acho que você não vai fazer a visita comigo, acho que você está me enganando. Não, irmão, eu estou buscando a autorização de Deus. Não, que se eu falar que é a hora de ir, que foi o tempo que Deus mostrar, aí eu vou. Aí, irmãos, aconteceu que numa noite o Senhor me deu uma revelação e me mostrou a visita, e me mostrou até o jeito que a pessoa estava vestida. Aí eu falei para o irmão: irmão, agora sim, agora nós vamos, porque Deus me mostrou e me confirmou. Aí, irmão, só que eu não sabia da situação real, como é que era. E nós fomos fazer a visita, eu e esse irmão que convidou a esposa dele e a minha esposa. E quando chegamos, irmão, lá na visita, era uma visita de uma pessoa muito bem situada materialmente falando. Mas ele tinha uma necessidade espiritual muito grande em casa. E aquele dia, irmãos, a guia que o Senhor me deu foi de falar da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu comecei a falar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Verbo, e que tinha todo o poder nos céus e na terra. E aquela mulher, irmão, era de uma denominação que se diz evangélica, mas que não reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus. Sim, como um profeta, talvez, né? Eu sabia, um homem sábio. Mas ela achava que Jesus Cristo não era o Filho de Deus. E eu falando com ela que Jesus Cristo era sim o Filho de Deus, e falando que ele tinha poder, que tudo pode, que ele é majestoso, que é glorioso. Aí ela falou para mim assim: então vamos ver se o Senhor Jesus, ele é assim como você diz mesmo. Porque eu tenho uma necessidade aqui em casa, que já veio pastores, já veio padres, já veio religiosos aqui em casa e não conseguiu dar conta de resolver o problema aqui de casa. Só então, irmão, eu vi que situação que eu estava. Aí, irmão, eu adentrando, nós estávamos na sala até então, e ela falou: vem aqui, eu vou te mostrar. Eu acompanhando aquela senhora, irmãos, e ela me levou num quarto, e naquele quarto tinha um rapaz, um adolescente preso dentro daquele quarto, que ela falou que estava preso lá desde os 7 anos de idade, e não podia ser solto, que se soltasse ele quebrava a casa inteira, e que de vez em quando, não sei se de 15 dias ou uma vez por semana, aí chamava os bombeiros ali, os bombeiros punham a camisa de força nele, dava banho nele e depois punha dentro da jaula de novo. Ela falou: então, se o Senhor Jesus,
Você fala que Ele é poderoso. Ele é o Filho de Deus. Se Ele libertar o meu filho, eu vou orar com você e vou usar o véu e vou ir na congregação. Então, irmãos, mas quando eu vi o quadro, irmão, é por isso, irmão, que a gente serve de Deus. E a gente tem que andar bem alicerçado com Deus. Porque nessa hora aí, irmão, você precisa que realmente você tenha certeza daquilo que Deus está na tua vida. Aí eu falei para ela, então, como eu falei para a senhora, né? O Senhor Jesus é o Filho de Deus. E eu sou servo de Deus. Então, mediante isso aí que Deus deu a graça de falar para você, você pode abrir essa porta de ferro aí, porque o rapaz estava, irmão, tipo uma cela de presídio, e ele ficava preso ali dentro. E ela abriu a porta, com muito medo, e falou, olha, a última vez que eu abri isso aí, ele quebrou tudo aqui, acabou com tudo aqui em casa. Mas aí, irmão, aquela hora o Senhor deu força, o Senhor desceu com a sua presença e mandou abrir aquele portão, e ela abriu, tirou o rapaz para fora, deu banho nele, e nós oramos a Deus, e o nome de Deus está sendo glorificado. Também, irmãos, uma vez eu fui convidado, eu estava na minha casa, minha esposa estava trabalhando, e nesse tempo eu enxergava ainda, né? E chegou um irmão da minha comum chamando para nós fazer uma visita a uma necessidade que tinha surgido na casa de uma irmã vizinha dele. E ele relatando para minha necessidade, eu fiquei pesaroso. Fiquei com medo de ir. E falei com o irmão, eu só vou se eu orar a Deus, me revelar a palavra, e a palavra que Deus revelar, o Senhor manda eu ir. E nós vamos orar a Deus, irmãos. Eu não vou falar aqui a palavra que o Senhor me revelou aquele dia, porque eu já esqueci. No momento agora, não lembro. Mas eu sei que a palavra que Deus mandava a gente ir. E eu fui. Só, irmão, que a situação lá era realmente difícil. Eles moravam num apartamento, irmão, salvo engano, no segundo ou no terceiro andar da Coab em Carapicuíba. E aquela irmã tinha uma filha, irmão, solteira, e aquela filha estava possuída de um espírito contrário. E olhando assim para aquela moça, irmão, e dava a impressão que ela estava gestante, e a irmã dela falou que realmente ela estava gestante. E ali então um temor mais grande ainda, que o irmão imagina. Senão a batalha espiritual. Aquela moça, ela cai. Acontece alguma coisa que ela quer perto do neném, os irmãos imaginam que eu podia ser processado criminalmente falando. Então eu fiquei com receio e fiquei ali no canto do apartamento e vendo ela quebrar tudo. E ali estavam, irmão, algumas pessoas que pertenciam ao centro de Saravá, que tinha debaixo da casa da irmã. Tinha também pessoa ali de uma denominação. E tinha uma irmã nossa ali que era dava uma de profeta. E até tem um apelido meio pejorativo, que eu chamava de anjo branco. E eu não identifiquei, meu. Cheguei ali e fiquei encostado num canto da casa ali, vendo aquele espírito fazer toda aquela arruaça ali, desafiando os pessoal da denominação, desafiando os macumbeiros. Os macumbeiros tinham que fazer um trabalho ali, estirava e não estava dando jeito. Irmãos, e o negócio estava feio. E eu fiquei ali em comunhão debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dado momento, irmão, eu não aguentei ver aquilo ali. E eu chamei com voz que o Senhor me cobrisse com teu sangue. Quando eu falei isso, irmão, aquela pessoa que estava possuída daquele espírito arregalou os olhos em mim e falou assim: o que você falou aí?
Falei, eu pedi o Senhor para me encobrir com seu sangue. Ela falou comigo assim, ah é? Então agora você vai ver. Né? Irmão, e aquela mulher se apoderou de uma cadeira de madeira e veio e avançou em cima de mim com aquela cadeira e falou que ia quebrar aquela cadeira na minha cabeça. É lógico, irmão, que ia quebrar a minha cabeça, não a cadeira, uma cadeira de madeira pura. E eu peguei, irmão, fiquei em comunhão. E o Senhor pôs essas palavras na minha boca. E eu falei para aquela jovem assim, ó, eu tô aqui, você não tá vendo. Mas na minha frente está o Cordeiro de Deus. E para você chegar até mim, você vai ter que passar pelo Cordeiro de Deus. E se você encostar nele, você vai se queimar todinho. Irmão Elia, aquela mulher, olhou para mim e falou, você está blefando, você está mentindo. Eu falei, então, você acha que eu estou mentindo? Então vem. Irmão, e ela deu alguns passos com aquela cadeira erguida para me dar uma cadeirada na cabeça. E eu clamei pelo sangue do Senhor Jesus. Aí, irmão, aquela moça, quando ela faltava mais ou menos 1 metro para chegar de mim, ela parou, pôs a cadeira no chão e largou aquela cadeira e falou assim, com a cadeira não, mas eu vou pegar uma panela de pressão, vou te quebrar essa panela de pressão na cabeça. E pegou naquele cabo que a panela de pressão tem, mas veio com a panela de pressão na mão. E eu falei para ela, você pode vir, mas o Cordeiro de Deus continua na minha frente. E ela olhou para mim de novo e falou, você está mentindo. Eu falei, então vem, se você encostar nele, você vai levar um choque tão grande. Você vai cair às distâncias. A irmã caminhou até mim. Quando faltou mais ou menos 1 metro de novo para chegar até mim. Ela guardou a panela de pressão e voltou. Falou para mim assim, com a cadeira, nem com a panela de pressão, não te atingi. Mas agora eu vou te atingir. E armou para me dar um chute. E, né, irmã, a gente serve Deus, Senhor, na hora, o Senhor dá prudência. Quando eu vi que ela ia realmente me dar um chute, eu virei de lado. E ela me deu um chute realmente. Deu tipo uma bicicleta. E me deu um chute que pegou na minha coxa. Quando, irmão, aquela moça, o pé dela encostou na minha coxa do chute que ela me deu, ela saiu como um elástico. Voltou voando e bateu lá na outra parede. Começou a gritar, gente, apaga esse fogo de mim que está me queimando. Apaga esse fogo de mim. E eu estou com muita sede. E a mãe daquela jovem foi lá e pegou algo para dar para ela beber, para jogar, né, para apagar o fogo. E eu falei para a mãe dela, irmã, a mãe dela era nossa irmã, irmã, esse tipo de fogo aí se apaga com outro fogo, né? E ali eu clamei pelo Senhor Jesus, né? E dei ordem para aquele espírito sair, mas ele falou que não ia sair. Eu falei para ele, então vamos ver se você não sai mesmo. Vou mandar o Senhor mandar mais fogo. Vamos ver até quando você vai aguentar. Aí aquela pessoa tomada por aquele espírito falou assim, mas eu já estou tudo queimando. Eu estou dentro dessa fogueira, desse fogaréu. E você ainda me manda vir mais fogo ainda. Eu falei, então, mas você não quer sair, né? Aí, irmãos, eu clamei para o Senhor Jesus mandar mais fogo. E o Senhor mandou mais fogo. E aquele espírito começou a gritar mais ainda. E ele falava assim, então eu vou embora. Eu falei, não, você não vai embora agora.
Você só vai embora. Preste bem atenção, você está falando com o irmão Geraldo, mas não é a mim que você tem de prometer. Você vai prometer em nome do Senhor Jesus, que quando você for embora, você vai pegar tudo que a sua mercadoria e todos os espíritos que estão com você nessa casa, as enfermidades, tudo que for seu, e você vai levar embora. Ele falou, então eu não vou. Falei, então vamos ver se você não vai. Manda mais fogo, Senhor. E o Senhor mandou mais fogo. E aquele espírito começou a gritar mais ainda. Aí ele falou assim, então me manda embora que eu vou embora. Aí, irmão, sempre tem aqueles irmãos mais meio afoito, né? Já pulou na frente e mandou ele embora. Ele falou, eu não vou. Por você eu não vou embora. Aí o Senhor falou para mim, manda ele embora em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aí eu mandei ele embora em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E aquele espírito, irmão, foi embora. E levou tudo que ele tinha. As enfermidades. E agora, irmão, escuta o surpreendente que aconteceu. Que quando aquele espírito foi embora, que aquela moça levantou, ela não sabia onde é que ela estava, o que tinha acontecido, e pediu para ir no banheiro. E o interessante, irmãos, que quando Deus libertou aquela moça, antes da oração, se olhava ela dava impressão, em segundo a mãe dela estava gestante. Mas depois que Deus libertou que aquele espírito foi embora, nem gestante ela não estava mais. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas Deus libertou aquela casa, irmão. Agora escuta o mais surpreendente. Quando o Senhor deu a graça de mandar aqueles espíritos embora, aqueles espíritos que desciam naquele centro de Saravá também foram embora. E eles tiveram que mudar daquele prédio, porque depois daquilo ali, eles invocavam os espíritos e eles não vinham mais. E Deus, além de libertou aquela irmã, libertou também daquele centro de Saravá, que tinha debaixo do apartamento da irmã, e aqueles macumbeiros teve que mudar dali. Então, irmão, a gente não tem nada, nós não somos nada, mas ao seu tempo, irmão, Deus opera na nossa vida, para que o seu santíssimo nome seja glorificado. Ainda, irmão, Deus dá a graça de contar mais um testemunho, também que aconteceu comigo. Irmãos, aconteceu que tinha um irmão que morava na Coab, que tinha uma moça solteira que morava com ele também. E essa moça, irmão, começou a namorar uma outra mulher. E ela amigou com aquela mulher dentro da casa do irmão. Irmãos, e aquela mulher que amigou com a filha do irmão, ela invocava o espírito dos mortos. Irmão, e com isso entrou uma legião de espíritos na casa do irmão. E aqueles espíritos apossou da filha do irmão, apossou através dela, que já estava naquela mulher, que amigou com a filha do irmão, e apossou também da esposa do irmão, também que era nossa irmã. E o irmão relatando comigo, nós trabalhávamos junto na firma, eu falei para ele, ele falou para mim, eu falei, por que você não chama um determinado irmão? Ele falou, não, o irmão está viajando e ninguém quer ir na minha casa. E eu fui orar a Deus, irmão, de madrugada, com toda madrugada eu levantava para orar a Deus, como até hoje, de vez em quando Deus me acorda para orar. O Senhor falou para mim, se prepara que é você que vai lá. Eu falei, Senhor, eu não vou. Não vou porque eu sei que tem lá e eu não vou. Irmãos, e aí eu continuei orando a Deus, normal. Quando foi um dia, irmão, nós tínhamos visita para fazer num determinado lugar. E eu tinha combinado com o irmão que naquele fim de semana nós íamos fazer aquela visita. E Deus permitiu, irmão, que eu esqueci daquela necessidade de ir na casa do irmão. E nós íamos para casa da minha sogra, na Vila Holanda, em Osasco, eu, a minha esposa, as minhas crianças, era tudo pequena. E eu fui ali para nós combinar o horário que nós íamos fazer a visita, que era sábado, eu ia para lá no sábado e no domingo nós íamos fazer aquela visita.
no outro jardim, que o irmão que sabia, de uma testemunhada nossa que morava ali. E aí, irmãos, eu fui dar para combinar com o irmão, esqueci que tinha aquele monte de gente possuída em casa. Quando eu cheguei na casa do irmão, que eu bati a palma, irmão, quem veio me atender foi a filha do irmão, que estava possuído com a legião. E ali, irmãos, veio toda torta, com os dedos toda torta para trás, e falando aquela voz do adversário, que é a voz grossa, e perguntou para mim quem é que tinha mandado eu ali. Irmão, quando eu vi aquela moça falando daquele jeito, falando como se fosse um rosnado, e perguntou quem tinha mandado ali, eu quis sair correndo e o senhor falou para mim, eu não preciso de soldado covarde. E eu fiquei em comunhão e falei, senhor, o que eu faço? O senhor falou, fala que você veio do meu nome. E eu falei para ela, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus. Ele falou, então entra. E eu adentrei naquela sala, irmão, ali começou uma batalha. Aqueles espíritos que estavam naquela filha daquele irmão, na esposa do irmão, e naquela mulher, falava que não ia sair, e o Senhor dava a graça de mandar-eles embora. E a minha esposa estava no ponto de ônibus com a minha filha, que na época era criança, mais ou menos de uns 10 anos, e meus outros meninos e uma sobrinha minha. E eu pedi para o irmão para chamar eles para cá, e eles vieram e nós começamos aquela batalha. Irmãos, para Deus libertar todos aqueles, a esposa do irmão e a filha do irmão, Deus libertou aquele mesmo dia. Só que aquela outra moça, irmão, que essas mulheres que se portam como homem, que eu não vou mencionar aqui, né? E ela continuou com aquela legião de espírito que se denominava capetas. E tinha um chefe daqueles capetas, irmão, que se denominava de capa preta. E irmãos, e ali, irmãos, aqueles espíritos na irmã e na filha saiu, só que aquela legião de capeta não saía. E não adiantava você clamar o sangue do Senhor Jesus, que eles riam e falavam que aquilo não era sangue, era mercúrio. Se você falava em língua, eles também imitavam, falavam em língua. Se você começava a cantar um hino, eles queriam reger o hino. Irmãos, para encurtar o testemunho, eu e a minha esposa demoramos 15 dias indo naquela casa, todo dia à noite, naquela batalha. E eu cheguei, mas teve um dia que eu falei, Senhor, eu não vou mais, porque a gente vai, chega lá, uns vai, outros não vai. E depois, quando volta, eles voltou tudo de novo. Aí o Senhor falou para mim, hoje eu vou te dar uma arma, que eles vão embora definitivamente, nunca mais vai voltar naquela casa. E naquela revelação que o Senhor me deu de madrugada, o Senhor falou para mim, levanta que eu vou pôr uma gota do meu sangue na tua mão. Irmão, eu levantei, dobrei o joelho, levantei a mão para cima, e o Senhor pôs uma gota de sangue nas minhas mãos. Louvado seja Deus. E ali, irmão, quando foi aquele dia à tarde, nós fomos naquela visita. Quando chegou ali, irmão, aquela mosca, aqueles espíritos veio para a batalha e nós entramos em batalha. Só que naquele dia foi diferente, irmãos. Aqueles espíritos que estavam naquela moça, eles começaram a desafiar Deus. E blasfemar e xingar a mãe do Senhor Jesus. Xingar o pai do Senhor Jesus materialmente, que era padrasto, na verdade não era pai dele, que era José. Irmão, e a coisa foi ficando difícil. E nós clamávamos o Senhor e aquele espírito clamava também. E nós clamávamos a Deus e ele falava assim, não adianta vocês clamar porque Deus não vai ouvir vocês, porque tem festa no céu hoje. Irmãos, e a coisa foi ficando feia. E a batalha foi ficando difícil.
Mas aí, irmão, quando foi uma hora, aquele irmão tinha uma filha dele, uma menina de mais ou menos de 5, 6 anos. E o senhor falou para mim assim, chama essa menina aí. E eu chamei aquela menina e falei assim, vem aqui, menina. Não vou falar o nome dela, que pode coincidir, né, com o nome de alguma irmãzinha. Ou, por acaso, ela pode ouvir esse testemunho que eu estou contando. E não fica bem, irmão, usar o nome da pessoa sem autorização dele. Hoje ela já penso que ela já é casada, pelo que até onde eu sei. E aí, irmão, aquela menina veio, pequenininha ainda, inocente. Eu falei para aquele espírito que estava naquela mulher, falei, você disse que você pode tudo, que você provoca acidente, que você é que prepara casamento errado, que você que separa casais, que você que mostra o número de sorte, os outros ganham na loteria, que você que opera nesses pregadores milagreiros, a maior parte deles, é que você que provoca acidente, você que derruba avião, e tantas outras coisas, irmão, que aquele espírito começou a falar que ele fazia. Então, se você pode mesmo, olha dentro do olho desta criança. Irmão, quando aquele espírito olhou dentro do olho daquela menina, ele falou para mim assim, eu não posso olhar para o olho dela, que tem santidade no olho dessa menina. Ela é inocente. E baixou a cabeça e ali foi o fim dele, irmão. Aí ele que estava querendo, nós estávamos cantando aquele hino do Inário 4381, Forte Rocha, e ele quis reger aquele hino, quando nós tínhamos cantado ele anteriormente, foi que agora nós vamos cantar esse hino, você vai reger. Eu não posso que essas letras me queima essas letras aí, me queima. As letras do Inário me queima. Não, mas você não queria reger, então agora você vai reger. Aí, irmãos, quando nós começamos a cantar o 381, eu e minha esposa, que é a irmã, a esposa do irmão e o irmão, aquele espírito caiu por terra. Eu falei pro irmão assim, de acordo com Deus tem me instruído na madrugada, vira ela com a cara para cima, abre o olho dela bem aberto, não deixa fechar o olho e segura ela. O irmão, quando ele pôs ela com a cara para cima, já caída, já estava caída no chão, eu pus aquela mão que o Senhor mandou eu pôr a mão em cima da cara daquela mulher com o olho aberto, chamei pelo sangue do Senhor Jesus. Quando eu clamei, chamei pelo sangue do Senhor Jesus, irmão, aquele espírito deu um urro como um leão e falou, nós vamos embora dessa casa e nunca mais eu vou voltar aqui, senão vai pingar uma gota de sangue em mim. E foi embora, irmão, e até hoje aquela casa está liberta e o nome de Deus está sendo glorificado. Hoje aquela menina já é moça, acho que já é até casada, a mãe dela já é vovó, o senhor já recolheu o saudoso irmão, e hoje eu estou aqui nesse testemunho glorificando a Deus, irmão, nesse testemunho tudo de ordem espiritual que Deus trouxe, para o nome dele ser glorificado. Mas, irmão, Deus dá graça de contar mais um testemunho nesta mesma linha. Irmão, teve um dia que tinha um servo de Deus numa determinada congregação da região de Osasco, que ele tinha um moço, e aquele moço, irmão, arrumou amizade com outro moço, e aquele outro moço, que o irmão, filho do irmão, arrumou amizade com ele, ele amigou com o irmão dentro de casa. E estava amigado com o filho do irmão dentro de casa, o filho do cooperador. E eu fui congregar, nessa congregação que esse cooperador atendia, irmão, eu não sabia do caso que estava acontecendo. E naquela tarde, que nós fomos congregar ali, eu e um irmão que hoje é encarregado de orquestra numa determinada cidade,
nós somos nós dois congregar ali. E o senhor, na pregação da palavra durante a tarde, o senhor dava do servo de Deus falar que naquele dia ia ter oração da meia-noite. E como terminou o culto, irmão, o irmão convidou para nós ir na casa dele. Nós não sabemos da situação, nós fomos. Eu e aquele irmão que era meu companheiro aquele dia de visita, nós fomos lá. Só estava eu e ele. E chegou lá na casa do irmão, nós começamos ali a falar das coisas de Deus, cantar hino, contar testemunho. E o tempo passou, irmão, quando nós fomos ver, faltavam poucos minutos para a meia-noite. O irmão cooperador lembrou da palavra que ele mesmo tinha pregado, que ia ter oração da meia-noite, falou para nós: irmão, vai dar meia-noite. E como o senhor falou hoje na palavra, a oração da meia-noite vai ser em casa. E ali, irmãos, nós fomos orar a Deus. E quando nós estávamos preparando para orar a Deus, o irmão falou para mim, irmão Geraldo, tem uma necessidade aqui em casa, e assim. Contou que o filho dele estava amigado com um rapaz dentro da casa dele, e que aquele rapaz é desses homens que dá uma de mulher, que nós não vamos entrar em detalhe. E aí, irmãos, ele contou que um pessoal tinha feito um trabalho de saravá e tinha posto uma gamela de madeira com farofa, uma galinha e velas, e também tinha um gato dentro daquela gamela de farofa. Quando a irmã abriu a porta do quintal dos irmãos de manhã, aquele gato saiu correndo de dentro daquela gamela de farofa e entrou dentro da casa dos irmãos. E a partir que aquele gato entrou ali, irmão, entrou um espírito de confusão na casa do irmão, de contenda, de briga, e o filho do irmão pegou e trouxe esse rapaz para morar com ele, estava amigado dentro da casa do irmão, e arrumou uma confusão, e aquele gato não saía de casa, mas tirava do guarda-roupa, ele entrava debaixo da cômoda, saía debaixo da cômoda, entrava em outro lugar, e eles não conseguiam tirar. E estava uma confusão, que o irmão mais a irmã já não estavam entendendo mais. E a irmã estava com a ideia de ir embora de casa junto com o filho dela e com aquela pessoa, né, irmãos? E eles entrou em aflição e nós não sabemos, nós vamos fazer aquela visita aqui. E ali, irmão, o senhor, pondo a par daquela situação, aquele moço estava trancado dentro do quarto, desde que nós chegamos, ele não saiu dali. E eu falei para o irmão, nós vamos fazer uma rodinha aqui, nós quatro, e nós vamos orar a Deus. E o irmão presidiu oração, o senhor deu a graça de orar. Irmãos, e nós esquecemos. Eu, para mim, mano, nós tínhamos orado uns 15 minutos só. Mas quando o irmão falou, Deus seja louvado, que nós levantamos da oração, era 5 horas e pouco, ia dar 6 horas da manhã. Passamos a noite orando a Deus. E nós não percebemos, irmãos. Não percebemos. E quando nós levantamos, eis a surpresa. Aquele moço tinha ido embora da casa do irmão, levado as coisas dele, e aquele gato que estava na casa do irmão, que não saía de jeito nenhum, embora não foi falando a oração, Senhor, nós não temos nada contra animal nenhum, que tudo é criação tua. Mas se esse gato foi coisa mandado para destruir a família do irmão, fulmina ele em nome do Senhor Jesus. Aquele gato, irmão, estava no meio de nós, irmão, sabe que gato é difícil de matar até a paulada. Ele estava dando seus últimos coicinhos, e quando nós levantamos da oração, que terminou a oração, ele estava morto, no meio de nós. Nós fizemos uma rodinha de 4 e ele estava caído no meio de nós, morto. Nós nem vimos como aquele gato chegou ali. E o nome de Deus foi e está sendo glorificado. Então, irmãos, são esses testemunhos que hoje eu não sei por que o Senhor trouxe na mente de contar para o seu nome ser glorificado. Então, irmão, nós muitas vezes nós passamos alguma fase da nossa vida bastante difícil, igual no caso que agora eu estou operado, né? Deus permitiu que eu saí por uma pequena cirurgia, estou recuperando,
Aproveito para rogar a oração da querida Irmandade, do testemunhado e dos demais que senti de orar por mim. Eu peço oração, que o Senhor possa me dar uma recuperação, que eu possa voltar a fazer as minhas postagens, meus vídeos, para que sempre que Deus dá, a gente manda os hinos, as orações, os testemunhos, os hinos tocados, cantados, orquestrados, e também quando Deus dá graça de algum testemunho e os cultos que Deus dá graça de participar e gravar. Assim eu agradeço a Deus por tudo, o nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, não só hoje, mas seja eternamente louvado e glorificado. Amém. Paz de Deus com todos, peço as Irmandades, que se inscreva, divulga o canal Geraldo Carolino CCB, que é feito exclusivamente para levar testemunho, hinos, cantado, orquestrado, e tudo aquilo, irmão, que servir para edificar nossa fé, sem interesse monetário, de educar nem um só centavo, nem um só tostão. Mas eu peço as vossas orações. Deixa o seu joinha ou o seu like do jeito que você sentir melhor, para que quando Deus dá a graça, inspirar e mandar gravar alguma coisa, vocês possam acompanhar. Assim eu agradeço a Deus por tudo, o seu santo nome, seja hoje e eternamente, seja louvado. Amém.